Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que ainda não tem um nome oficial. Você pode sugerir podcast da Lulu, podcast da Pastora Luísa, Pode Crer, a Viva. Eu estou pedindo sugestão, porque eu ainda não consegui definir um nome para o podcast, mas é um bate-papo com os meus amigos, especialmente com as minhas amigas fortes e corajosas. Se você conseguir prestar atenção, nós estamos usando uma camiseta que diz seja forte e corajosa, um comissionamento de Deus para os nossos dias. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial que eu admiro muito, e é interessante que a gente não convive tanto, mas eu admiro, a respeito, vejo Deus na vida dela, que é a Cristiane Kelling. Hoje eu aprendi que é Kelling. Kelling, você escreve Kelling, com os dois L's. Kelling. E ela é mãe das Marias, a Maria Clara, a Maria Olívia, e esposa do Felipe Londero. Cristiane Kelling Londero, para a gente não perder o amigo. Tudo bem, Cris? Tudo bem, pastora. É uma alegria imensa estar aqui contigo, né? O primeiro momento que tu me mandou mensagem, eu fiquei extasiada, né? Vou gravar um podcast, falei pro marido. E depois começou a dar aquele nervosismo. Nossa, eu vou gravar um podcast quase chorando, né? O que eu vou falar, o que eu vou fazer? Mas eu tô muito feliz de estar aqui contigo. Tinha que ser contigo o meu primeiro podcast, com certeza. Primeiro de vários. De vários, nós vamos se falar Deus sobre quiser. muitos assuntos aqui. Cris, me conta, você é santamariense, adotou Santa Maria? Quanto tempo está aqui? Me conta um pouquinho lá dos teus primeiros anos, da essência da Cris menina. Eu sou filha adotiva de Santa Maria. Eu nasci em Cachoeira do Sul, né? Com 4 anos, meus pais decidiram se mudar, né? Foram embora para o Uruguai, na verdade. E a gente foi junto, né? Eu pequenininha ali, 4 anos, seguindo os passos ali do meu pai. Meu pai planta arroz, né? Agricultura até hoje, inclusive, é difícil de tirar ele de lá. E então eu passei ali meus 20 anos no campo, né? Quase campo. Uma cidade muito pequenininha que tem lá no meio do Uruguai. Qual cidade? Se chama Vitiadeiro. Não conheço. Fica umas 2 horas de Rivera, na verdade. Então, é por isso que ela não é tão conhecida. Mas é uma cidade muito pacata, muito gostosa de se viver. Então, a minha infância em si foi muito legal, foi muito bacana. Eu costumo dizer para os meus amigos hoje que eu tive uma infância raiz, né? Correndo no campo, andando a cavalo, no meio das estâncias, né? Foi uma etapa da minha vida muito feliz, que eu gosto muito, né? E eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi, do que eu aprendi, né? E essa simplicidade que eu tenho hoje de lidar com as pessoas, e até de lidar com o meu trabalho, hoje se vem, né? Por causa dessa minha base, né? Mais raiz, assim, mais tradicional ali. Vitiadeiro. Vitiadeiro. Que diferente. Rivera eu conheço, porque sim, sou de Rosário, não tem como Sim. Rosariense não conhecer Rivera, mas ali nas redondezas a gente não conhece. Geralmente o pessoal só vai até Rivera, né? Faz as comprinhas e volta. Mas mais adentro, ali no Uruguai, tem umas cidades muito bonitas, né? Aquela região é muito bonita, né? Os cerros são muito bonitos. Sim. Eu gosto muito de quando a gente está indo de Rosário para Livramento, para Santana do Livramento, /Rivera. A paisagem, os cerros, eles são lindos. Aquela região é muito bonita. No inverno ela é mais cinzentinha, como o nosso Rio Grande do Sul, mas ela tem uma paisagem maravilhosa. Eu sinto muita falta dela, né? Sinto falta da simplicidade e da vida mais pacata, que aqui a gente corre, né? Corre o tempo todo. E lá o pessoal leva tudo mais na tranquilidade. E isso me faz que às vezes querer voltar, né? Mas não Os tem teus a pais estão lá? possibilidade. O meu pai ainda está lá. Minha mãe hoje ela cuida, né, da minha avó que tem um Alzheimer já severo. Então, esses 2 últimos anos a mãe ficou mais ali em Cachoeira, que meus avós são dali, meus avós maternos. Então tu consegue ainda acompanhar um pouco dessas 2 cidades, né? A gente faz um triângulo, né? Santa Maria, Cachoeira, Uruguai. E aí a gente fica, né? Às vezes o pai vem, visita a gente um pouquinho, passa lá na mãe. Aí às vezes eu vou pra mãe, às vezes eu vou lá no pai. Daí a gente fica nesse triângulo bem gostoso aí, familiar. E a minha irmã hoje, que é 6 anos mais nova, mora nos Estados Unidos. Então é a única pessoa que a gente não consegue visitar ainda, né? Mas ela, quando pode, ela vem. E tu já foi lá, Cris? Não. O máximo que eu viajei na minha vida foi Punta Cana,
porque eu vendi um carro e eu queria muito ir, eu convidei o pai foi aventureiro comigo e a gente foi. Você foram, ai, que legal. E então, quando que você veio para Santa Maria? Por que veio? Com quem veio? A tua história aqui com o coração do Rio Grande. Bom, eu conheci o meu ex-marido, meu primeiro amor, que eu costumo dizer, com 14 anos, né? Namorico de escola. E com 18 eu casei com esse meu primeiro amor. Só que com 22 anos, ali para 23, a gente se separou, né? Por desavenças da vida, a gente optou em cada um seguir um caminho diferente. E eu falei para a mãe, não, eu não quero permanecer mais aqui, porque realmente traz muita lembrança, né? A gente vai ter que estar se esbarrando na rua, aquela como uma cidade pequenininha, pacata, imagina. Tu vai ver o teu ex na esquina, né? Sempre. E eu digo, não, mãe, eu tenho sonhos de continuar estudando, né? Eu fiz 18 anos, meu pai queria me mandar para Bagé para fazer uma faculdade, alguma coisa assim. Eu digo, não, eu vou casar, eu quero ser dona de casa. E eu já tinha um emprego, assim, né, administrativo, bem tranquilo, e essa era a minha vida. Minha vida era muito tranquila. Eu era dona de casa, dona de 2 cachorros, né, mãe de cachorro. E era a minha vida, era a minha rotina, simples, não tinha aventura nenhuma. E eu sempre tive dentro do meu coração a vontade de conhecer o mundo, de sair, de fazer mais pelos outros. Eu sempre tive essa vontade, digamos assim, essa fome de mundo, de conhecer, né, as pessoas, de fazer mais do que era a minha vida. E eu acho que parte do meu divórcio aconteceu por causa disso, né? Porque nós pensávamos diferentes. Diferença de propósitos, né? E eu sentia como se Deus me instigasse a fazer mais. Vai, sabe? Me dava ânimo para não desistir. Tanto que não foi um momento triste da minha vida a separação. Foi muito tranquilo também, né? Eu senti que eu estava no caminho certo, em todo momento. Então, com 22 anos, eu fui para Cachoeira, né? Liguei pro meu tio, olha, tio, eu tô precisando de uma vaguinha aí na faculdade, né? Fiz o vestibular, ele era coordenador do curso de Ciências Contábeis na época, e me ajudou ali nos primeiros passos, conhecendo o pessoal, né? E toda a minha vida eu estudei em espanhol, então eu não sabia escrever em português, né? Eu iniciei com 4 anos, imagina, 4 anos, 5 anos, fui alfabetizada em espanhol. A gente falava o português dentro de casa. Ninguém mais falava português na rua com os meus amigos, nada, era só o espanhol. Por isso que eu costumo dizer que a minha língua materna é o espanhol, porque foi onde eu aprendi gramática, literatura, eu conheço toda a história, geografia do Uruguai. Me pergunta sobre o Brasil, eu não vou saber te responder muito, não. Então, é bem engraçado esse choque cultural, né? Quando a gente tem que sair de um país que a gente convive quase toda a vida e ir para outro. E mesmo eu voltando para o Brasil, né? Porque eu sou brasileira. Sim. Eu era legalizada lá. Então, quando eu cheguei na faculdade, para mim foi um baque, assim, né? De ter que aprender, eu tive que fazer muitas horas de estudo, de leitura. E qual faculdade? Para onde tu foi? Eu cursei Ciências Contábeis na UBRA, lá em Cachoeira. Uhum. Então, meus primeiros semestres ali foram árduos, né? Bem difíceis, mas a gente conseguiu, a gente ia estudando. Graças a Deus, eu tive muita sorte de ter pessoas muito boas ao meu lado. Amigos que eu levo até hoje no meu coração, né, que me incentivavam sempre a continuar. E nessas minhas andanças aí pós-divórcio, eu acabei engravidando também. Então, eu tive a Maria Clara. Que está com que idade? Hoje ela tem 8 anos. Né? Mas ela foi um projeto solo, né? Inicialmente foi um projeto solo, porque depois, eu acho que ela tinha 2 anos, eu conheci o Felipe, né? Aqui em Santa Maria. Então, ele me ajudou muito. Hoje, ele é um pai, né? Um paizão dela. Então, quando eu estava quase terminando ali a faculdade, eu senti no meu coração de novo aquele mover, né? Vamos fazer mais, vamos se mexer. E eu vim para Santa Maria sem nada. Eu falei, olha, eu tô indo, vou passar uns dias lá, vou tentar uma vaga de emprego, alguma coisa, e vou transferir a minha faculdade. Daí eu transferi para a Fadisma, que foi onde eu concluí. E eu consegui um trabalho aqui, numa administradora também. E veio tu e a Maria? Vim eu e a Maria. Claro que ela não ficava tanto tempo assim, porque a minha mãe me ajudava a cuidar muito dela. Porque esse período que eu fiquei em Cachoeira, entre faculdade e maternidade, eu tinha 2 empregos, né? Eu trabalhava no escritório do meu tio de contabilidade de manhã,
De tarde eu ia para um escritório de comércio exterior, que eu fazia um estágio, e de noite eu fazia faculdade. E quando sobrava um tempinho, eu ficava com a minha filha. Então, meus primeiros 2 anos de maternidade com ela foram muito difíceis. Porque eu precisava me dedicar aos estudos, eu precisava me dedicar ao trabalho, eu precisava para poder dar o que eu tenho hoje para dar, né? É uma condição melhor de vida. Então, foi um sacrifício que eu tive que fazer por ela, né? Eu conto para ela essa história hoje e ela, não, mãe, tu fez pelo meu bem. Ela diz, porque ela é muito querida, né? Ela não ficou com, assim, com esse sentimento de falta, né? Porque eu fiz muita falta naquele início. Mas os meus pais foram fundamentais nessa minha história, assim, nessa minha jornada aventureira ali, de me arriscar, de buscar mais. E que vieram suprir, né, esse espaço. Eles supriram. E é interessante... Em nenhum momento eles me julgaram, né? Então, foi só o acolher. Eles me acolheram, me abraçaram. Não, vamos que tu vai conseguir. E é interessante essa decisão tua, essa maturidade de plantar naquele tempo, de sacrificar aquele tempo para que hoje tu tivesse mais tempo para as meninas. Porque isso também já vem desse discernimento que já é nato teu. Sabe, olha, se eu deixar para depois, se eu me dedicar a ficar em casa agora, não vou estudar, não vou trabalhar para cuidar só da minha filha, faria falta agora. Os recursos que tu precisava agora para poder cuidar, oferecer a elas. Eu sei que o melhor presente, a gente sabe disso, que é a presença. Porém, nós sabemos que precisamos suprir outras necessidades também. E não tem hoje a mãe hoje ela está no mercado de trabalho, não só hoje, mas há muitos anos isso já mudou. E parece que agora a gente tem um assunto para a gente falar bastante, num outro podcast, num outro momento que eu quis voltar, aí esse apelo para a mulher voltar para dentro de casa, voltar para dentro de casa. Sim, é muito bom cuidar da casa, é muito bom cuidar dos filhos, é muito bom dar atenção para o marido, mas também trabalhar, ir atrás do seu salário. Trabalho para a gente, para quem gosta de trabalhar também, vem aliado à fé, o que a Bíblia nos ensina, a dignidade, e a gente consegue suprir. Porque tem mãe que talvez fizesse assim, Cris, não, eu vou largar tudo agora e vou cuidar só de você, Maria, para depois cobrar. Sim. Eu não cheguei a lugar nenhum porque eu decidi cuidar de ti. E aí esse equilíbrio, né, que às vezes falta. Eu tinha a possibilidade de ficar com a mãe em casa, meus pais me acolheriam, né, me bancariam, né, supririam as minhas necessidades, mas eu nunca quis. Eu nunca quis ser um fardo, sabe, para eles. E eu sempre me achei... eu sempre achei que eu poderia fazer, né? Eu nunca duvidei da minha capacidade. Eu até acredito que eu tenho muito mais capacidade do que a minha coragem me permite. Mas eu sempre fui muito forte e muito corajosa para fazer esses desafios que se propunham, né, na minha vida. E apesar das adversidades, porque foram muitas, não era fácil, né? Saiu de lá. Saía às 7 e chegava às 11 da noite, todos os dias, de segunda a sexta. Então, sábado e domingo era o dia que eu tinha para ficar com a minha filha. E para estudar. E para estudar ainda, né? E ainda conseguia fazer o trabalho dos outros e ganhar um dinheirinho. Tu sabe que na minha família tem contadores, né? Minhas 2 irmãs e a minha sobrinha também é contadora. E esses dias eu estava vendo um meme na internet. Como que alguém decide ser contador? Ai, que delícia fazer o imposto de renda. Ai, realmente, assim, mas tu sabe que eu não me imagino sendo contadora. Apesar, né, de trabalhar meio próximo à área, né? Eu estudei tudo, gostei muito mas abriu também um leque para administração. Mas abriu o leque, né? Abriu o leque para a profissão que eu tenho hoje, porque acho que talvez se eu tivesse feito a administração também seria um leque legal. Mas não adianta, as ciências contábeis, ela traz uma visão um pouco mais ampliada ali da parte do que eu preciso hoje, né? De prestar contas, de números, de cálculos. Então, é uma questão mais aprofundada da minha necessidade. E eu gostava realmente de desafios, né? Eu não me via fazendo tanta administração porque eu considerava que era muito humano para mim. Eu sou mais exata. Então, assim, eu gosto mais de coisas mais difíceis. E aí, formada, quando que tu conheceu o Felipe? Eu ainda estava trabalhando aqui em Santa Maria, eu acho que eu não tinha 1 ano da empresa ainda nessa outra administradora que eu comecei a minha carreira. E foi até uma história bem engraçada, que eu acho que nem todos os nossos amigos sabem, mas a gente baixou um tal de aplicativo de namoro que se chamava Happn, eu acho que é assim que fala. Olha aí, solteiros, ó. Não era nem Tinder, era um Happn, porque eu achava o Tinder até muito, né,
muito... Não dava certo. Eu digo, não, vamos baixar esse aqui que talvez possa ser melhor a qualidade. Eu dizia assim, né? Não, baixa. Os meus amigos falavam assim, tá, eu vou baixar então. E deu a coincidência que a primeira pessoa que eu conversei foi o Felipe. E, claro, ele me disse que eu fui a primeira também, mas eu já não acredito nisso. Mas... Felipe, se defenda, volte aqui para se defender. E daí a gente conversou ali meio rapidinho. Eu lembro até hoje que foi numa sexta-feira, né? Eu estava no posto lá com os meus colegas de trabalho, que eu tinha saído da administradora, e digo, vamos tomar um gole, como eles dizem, vamos tomar uma cervejinha, porque na época eu ainda bebia, né? E aí eu baixei ali o rap rapidinho, eu digo, conversei com o Felipe, vamos marcar de almoçar amanhã, então, sábado, né? Porque eu ainda trabalhava no sábado. E aí eu conheci ele pessoalmente. E já me encantei, né? Porque ele é uma pessoa muito doce, muito atenciosa, muito cavalheiro. Ele ainda age do jeito antigo, né? De conquistar. Então aquilo ali me apaixonei, eu acho que pela primeira vista ali. Daí a gente não se separou nunca mais. E esses dias, e tem uma história engraçada que é a história do casamento. A gente pode contar, Cris? Pode. A gente pode contar. Esses dias ela me contou na igreja, no final, não, no final do culto, a gente conversou na porta da igreja. E ela me contou que ela marcou todo o casamento e o pediu em casamento. Também que ele aceitou, né, Cris? Conta essa história pra gente. Na verdade, eu pedi ele em casamento quando a gente tinha uns 2 anos de relacionamento. A gente, inclusive, já morava junto, porque a gente foi morar junto com 5 meses de namoro. A gente já foi morar junto. E aí, quando foi mais ou menos os 2 anos de namoro, eu fiz uma festa surpresa de aniversário pra ele. Que eu gosto de fazer essas coisas, né? Inclusive, agora eu fiz aniversário da pastora Ana de surpresa também, né? E daí eu convidei todos os amigos deles que puderam ir, foram. E aí comprei as alianças. Essas, inclusive, que a gente usa até hoje. E aí fiz o pedido, me ajoelhei e tudo. Foi completo, né? Só que a gente nunca andou esse projeto. A gente só ficou noivo. Então, ele vem me enrolando esse tempo todo. Por isso, né, Felipe? Por isso que tinha que ser a Cris na tua vida. E daí, no começo do ano passado, eu me batizei, né? E aí, essa questão, essa pendência me incomodava um pouquinho. Poxa, eu me batizei, né? Eu quero ser uma nova criatura, quero mudanças na minha vida. Eu não posso deixar isso pendente. E eu falava pra ele, amor, vamos casar? Por quê? Tá bem assim, deixa assim. Vai que a gente se separe, daí dá tanto trabalho pra separar. Eu digo, não, qualquer coisa a gente gasta ali, faz o que tiver que fazer e separa, mas não tem problema a gente casar, vamos casar. E ele, tá, vamos ver. E sempre o vamos ver dele, né? E eu digo, quer saber? Eu não vou esperar o vamos ver dele, porque eu sou assim, né? Eu sempre tomo a frente. Então, eu fui lá no cartório, investiguei o que ele precisava, paguei a guia, né? Porque a minha ideia era, eu vou ir lá consultar, não vou fazer nada. Eu saí com tudo pronto. Até com a data. Até com a data. E cheguei em casa e falei, olha, amor, dia tal, tu te apresenta lá no cartório comigo porque a gente vai casar. E ele, como assim a gente vai casar? Sim, a gente vai casar. E aí começou aquela questão, tá, mas só no civil, né? Não, sim, só no civil. Bem tranquilo, é só pra gente formalizar o documento. Não vai acontecer mais nada além disso. Só que quem me conhece sabe que não é só isso. Sempre vai ser algo a mais. Só que daí passaram-se os dias, foram indo, e sabe que desde que tu vai preparando os documentos, que paga a taxinha ali, até a data definitiva, demora uns 20, 30 dias, tranquilo, né? E esse tempo aí Deus foi trabalhando no meu coração. Foi trabalhando, foi instigando, foi me dando ânimo, coragem, ideias, né? Ideias. E eu colocava em oração. Já era uma noiva. Já era uma noiva, o pensamento, né? De noiva, os planos de uma noiva. Não, foi ver vestido. Isso, e sempre me disseram, marca que as coisas vão acontecer. Não espera acontecer para depois fazer, né? Toma frente. Porque às vezes nós cristãos, nós achamos que fé é ficar esperando em Deus. Não é. Nós agimos, sim, com responsabilidade, com planejamento, acreditando que o Senhor vai abençoar. Mas não é ficar esperando sentado as coisas acontecerem. Exatamente. E eu levei muito a sério isso, inclusive. Daí eu marquei a data, falei com o pai. Eu tinha muito medo de contar pro pai também, né? Por conta da Clara ali, né? Que o pai sempre me dizia, não casa, porque, né? Eu já tinha me divorciado uma vez. Ele não queria que eu passasse isso de novo. Pai é pai, né? Sempre protegendo. E aí ele foi me visitar em Santa Maria. E eu falei, pai, tem uma coisa para te contar.
eu vou casar daqui uns dias, tá? Eu me desculpa, eu não te contei, mas é que, né, eu quero, é um desejo do meu coração, agora eu tô alinhada com os propósitos do Senhor, eu me sentiria muito bem se tu me desse a bênção, né? E ele, não, pois esse é o desejo do teu coração, vai, né? Ele sempre me apoiou, graças a Deus. Em tudo, inclusive, quando eu estava errada, ele me apoiava igual, porque ele sempre me dizia, vai, se lá na frente tu cair, tu volta, né? Eu vou estar aqui. Ele sempre me passou essa segurança, que mesmo se eu fosse errando contra a vontade dele, ele sempre ia estar ali para me abraçar, sabe, me acolher. Então, eu amo muito meu pai, não só por isso, né? Como que é o nome dele, Cris? É Aldemar. Um abraço, Valdemar? Oldemar. Um abraço, que Deus abençoe, Senhor. Ele é muito carinhoso, muito querido, assim, sabe? E então, é uma parte fundamental da minha vida, meu pai. A minha mãe também. Deus o livre não falar da minha mãe aqui, mas... A Dona Rita. Dona Rita, Deus Rita abençoe. É uma figura. Eu disse que eu vou escrever um livro sobre ela ainda, porque é uns causos, assim, outros... Dar um podcast só sobre ela. Vamos trazer ela? Vamos trazer ela, porque ela é uma figura. Eu amo muito ela também. Então, como que surgiu? Aí teve cerimônia, então? Teve, claro que sim. Deus não ia, né, colocar no meu coração as ideias e não me ajudar a pôr em prática. E eu coloquei em oração. Digo, Deus, o Senhor sabe que eu sempre quis casar de branco, que eu sempre quis uma festa, que eu sempre, sabe, comecei aquele lamento, sabe, aos pés de Cristo. Eu falava, eu quero, sim, eu só não exijo o cavalo branco, o resto o Senhor pode me dar. E Deus fez. Deus me abençoou com um valor que eu nem tinha em mente. Porque imagina um casamento, hoje tu gasta de 10 a 15 básica. Assim, um casamento, uma festa básica. E Deus me abençoou. Meu pai chegou, antes de saber do casamento, ele já tinha me falado, Cris, eu quero falar contigo, vamos para um lugar privado, né? E daí, quando eu contei para ele, ele até relutou em me dar a notícia. Mas ele me disse, depois ele falou para mim, não, assim, ó, eu tenho para te dar um valor que eu quero te antecipar, né? Porque a gente tem a empresa de arroz lá no Uruguai, né? Eu sou sócia dele, mas eu nunca participei, né, do lucro, enfim. E ele disse, eu tenho valor para te antecipar, né? Não é a tua herança, mas é aquela, né, um pedacinho do bolo para ti, né? Te alinhar um pouco. E eu digo, glória a Deus, era isso que eu precisava. Era a resposta, né? E também foram acontecendo outras coisas, daí entrou um crédito, daí, sabe, todos os pedacinhos foram se juntando, daí eu fui adiantando o valor aqui, já falei com a Drica, já falei com a Dani Diello. O pessoal da decoração e do salão, gente. Não, maravilhosas, a Drica, assim, me ajudou em, não, vamos fazer, vai ser assim, vai ser que... E a Dani também perfeita na decoração, com flores, com tudo. E o Felipe não estava sabendo de nada... E aí, Quando que ele ficou sabendo? No dia do casamento? Quando ele viu... Não, uns dias antes. Quando ele viu, assim, eu apareci... Ó, nosso convite. Como assim, convite? Sim, a gente vai fazer uma festa. Tá, mas uma festinha, né? Um churrasco, uma coisa assim. Não, é uma festa para 70 pessoas. Eu já tinha até a lista de convidados. O local, tudo. E a roupa dele já estava escolhida? A roupa eu deixei para ele resolver. Foi a única coisa, né? E acho que a música ali que eu falei, não, agora a gente vai fazer tudo conforme, né? Com música, com valsa, com tudo. Vai ter entrada, vai ter balão, sabe? Eu queria tudo. Eu tava me sentindo a noiva, só que eu tava 1 ano atrasada do meu casamento. Tudo que eu tinha, que as noivas resolvem fazer 1 ano de antecedência, eu fiz em 1 semana. Em 1 semana? Em 1 semana. Tá, eu achei que tinha levado uns 3 meses todo esse processo. Em 1 semana. Eu fiz os convites, passei para uma amiga fazer impressão com os envelopes, com tudo, a gente saiu entregar. Os convidados, assim, ficaram apavorados. Eles já nos conhecem, já sabem, já que a coisa é assim, né? Tipo assim, vou casar sábado, espero vocês. Exatamente. Não, aí teve mudança do local também, daí liberou a chácara lá para nós, a chácara da pastora. Aí foi linda a cerimônia, foi perfeita. Mas deu tudo certo, assim. Hoje a gente vê as fotos, assim, foi um sonho que... Se eu contar que foi Deus que me mostrou, que me incentivou, muitos não vão acreditar. E é isso que a gente está fazendo aqui nesse podcast, contando histórias, as pessoas como elas são. Sem religiosidade, sem paradigmas, sem nada decorado. A gente não combinou nada aqui, nós nem assim combinamos o que iríamos conversar aqui, porque é um bate-papo e eu também estou conhecendo detalhes dessas histórias. Cris, me conta agora um pouquinho da Kelly
condomínios. Conta um pouquinho agora da Cris empresária. É tudo seu, tudo começou com você. Tudo comigo. Do mesmo jeito que foi o casamento. Uma ideia, assim, agora sonho. A gente já imagina como que vai ser. Eu trabalhava, né, numa administradora também aqui de Santa Maria. E algum tempo depois eu saí dessa administradora. Daí com aquele valorzinho que a gente sai, né, na rescisão, eu digo, não, eu não vou entrar em outra empresa. Até porque eu sou meio rebelde com questão de horários, né. Eu sou muito proativa e às vezes eu me excedo nos horários. Eu gosto de dormir um pouquinho mais, então eu sempre chegava atrasada, aquela coisa, né? Queria trabalhar até mais tarde, daí a empresa tinha que fechar, então era muito limitada dentro da minha capacidade. E essa proatividade, ela sempre esteve dentro de mim na questão do empreendedorismo. Eu sempre quis ser dona do meu próprio negócio, só eu não sabia qual caminho tomar. E quando eu comecei a trabalhar com a administração de condomínios, trabalhar com os síndicos, né, com os condôminos, eu me apaixonei por aquilo ali. Né? Eu me via trabalhando o resto da minha vida com aquilo. Então, quando eu saí, eu falei pro Felipe, nossa, amor, eu acho que eu vou abrir uma administradora. E ele, tu tá louca? Como que tu vai abrir uma administradora? Tu não tem cliente, tu não tem dinheiro. Não, mas eu vou abrir, eu não sei como, mas eu vou. E aí eu comecei a conversar com alguns amigos que na época até tinha um amigo meu que era corretor de imóveis. E daí ele me apresentou uma síndica, me apresentou outro síndico, e aí foi na indicação, eu tinha meus primeiros 3 condomínios, sabe? Ali nos meus primeiros meses de caminhada. E aquilo ali já me deu um ânimo, sabe? Para continuar, para não desistir. Quanto tempo tem a empresa? Tem 5 anos. 5 anos já? E meus primeiros anos, claro que são mais difíceis, né? Mas a Suelen também começou a trabalhar comigo ali no 2º ano de empresa, que ela é minha parceira até hoje, né? Sempre me dando suporte, não só suporte administrativo, como emocional também. O Felipe também sempre me ajudou, sempre participou, né? De todas as formas. Não posso dizer que é uma área específica de todas as formas, porque em seguida a Olivia já nasceu, né? Acho que no meu 2º ano da empresa ali. A Olivia quis aparecer, né? Foi uma surpresa para nós. E aí tava eu com o barrigão, visitando o prédio, conhecendo novos clientes. Foi uma experiência bem legal, assim, no começo, né? Dessa parte empreendedora. E aí, ultimamente, a nossa caminhada, ela tem se expandido, né? Porque aí a gente começou a oferecer os serviços de síndico profissional também. Tanto eu quanto o Felipe, nós temos o curso de síndicos profissionais. E aí começou a entrar uma gama diferente de clientes, né? Sim, abre o leque. Abre o leque. Então, a gente tem hoje, graças a Deus, aí mais de 40 condomínios atendidos por nós. E a gente pode dizer com toda certeza que quem está com a gente não desiste, gosta do nosso trabalho. Até porque a gente dá uma atenção especial para esse cliente, né? A gente trata como amigos mesmo, como a gente gostaria de ser tratado, né? Eu costumo dizer que eu não cuido somente do síndico e do prédio, estrutura. Eu cuido de quem mora lá, né? Porque são pessoas. Uhum. E Deus me colocou, né, para cuidar de pessoas. E eu gosto disso, sabe? Eu tenho um cliente que é o Residencial Videiras. É o maior condomínio que a gente tem, que são 420 apartamentos. Deve morar mais de 3.000 pessoas lá. E a gente gosta muito de ir para lá nos sábados, né? Eu faço atendimento, às vezes eu consigo ir para lá. E a gente conversa com os moradores, a gente cria vínculo com eles. Então, esse relacionamento que eu acho que é o diferencial da minha empresa, que é difícil de oferecer, né? Porque geralmente a empresa é muito engessada em alguns parâmetros empreendedores, né? Ela tem um clima organizacional assim e tu não pode modificar. Como eu sou uma pessoa diferenciada, no sentido de que eu sou muito ativa, de que eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de criar vínculos, memórias afetivas, aquela coisa, né, da amizade. Então, acaba que eu coloquei isso para dentro da minha empresa. Então, o meu clima organizacional é diferente, né? A gente abre a empresa, já colocamos um louvor. Quem não é crente lá acaba virando crente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Porque vai, né? A gente vai quebrando, a gente vai jejuando junto. Mas tem um diferencial. Não, eu tô te ouvindo, não consigo nem interromper.
a Cris, porque é muito bom de ouvi-la, porque tem um diferencial. A Bíblia fala, né, que nós veremos a diferença daqueles que servem e não servem a Deus. Quando você falou, Cris, que você gosta de pessoas, esse é o segredo do sucesso da empresa. Sabe, eu fiquei pensando administrar condomínio, ser síndico profissional deve ser praticamente só trabalhar com incomodação e reclamação o dia todo e como manter o sorriso. Eu tenho uma amiga que ela era síndica do prédio onde ela morava e ela, todos os dias, ela tinha que sair correndo para resolver. Aí eu dizia para ela, vale a pena. Vale a pena, assim, o que tu ganha? Porque a impressão que a gente tem né? É resolver problemas. É resolver problemas. Você paga para resolver problemas, não Exato. É para outra coisa. Não. E como manter esse sorriso? É Deus na tua vida. É Deus. A gente ora muito pelos nossos clientes, né? Principalmente, eu acho que quando a gente consagra tudo para Deus, Deus vai ajeitando as coisas, sabe? Ele vai criando circunstâncias para que deem certo. Eu não tenho nenhum condomínio que eu possa dizer que seja tão conflitante assim, né? Tem alguns casos ali específicos de algumas pessoas mais rebeldes, mas eu tento sempre criar uma animosidade, estreitar aquele laço com a pessoa, sabe? Eu tentar entender o porquê dela ser assim, do porquê que ela está assim. Ou seja, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue resolver melhores conflitos. Você sabe que a gente ia construir um determinado condomínio aqui em Santa Maria. Não vou dizer um nome, tá? Porque vai que é teu cliente. E compramos o terreno lá, porque a gente mora na Vila Militar, e estamos nos encaminhando já para sair da Vila Militar. E agora estamos construindo num outro lugar. E eu entrei no grupo do condomínio antes, compramos o terreno, e eu entrei no grupo do condomínio. Eu falei, Luzada, eu não quero morar lá. Não quero a gente vender o terreno, Cris, porque eu digo, Senhor da glória, era muito atrito entre os vizinhos daquele grupo, eu digo, eu não vou dar conta. E aí era a questão do cachorro, eu digo, eu também tenho cachorro, era a questão do lixo, só que era um condomínio todo em construção, então os conflitos eram maiores. Os lotes, né? Eram os lotes, estavam recém-construindo, daqui a pouco eu digo não. E, gente do céu, era muita coisa, o material de construção foi largado aqui, não era para ter largado lá, não sei o quê, e os teus construtores estão até não sei que hora. E eu falei, Senhor da glória, quem cuida de condomínio não dorme. Tu dorme, Cris? Muito. Ainda bem. Tu tá desconstruindo a impressão que eu tinha. Tu dorme, então. Durmo. E tu tá nesses grupos? Sim, todos. Mais de um, às vezes. O prédio, às vezes, tem um grupo de inquilinos e de proprietários, né? E são pontos de vista diferentes do prédio. Sim. Mas a gente consegue lidar, sim. A gente consegue. E eu tento passar isso para as gurias que trabalham comigo, né? Que às vezes a gente tem que entender um pouquinho por que aquela pessoa chega do jeito que chega lá no escritório, né? Gritando, não sei o que, não sei o que. Já aconteceu muitos casos, né? Que a gente teve que respirar fundo, contar até 3 ou 10 e aí abrir a boca. A gente tem que pensar muito antes de falar. Já aconteceu antes, né? Muito tempo atrás, de eu falar primeiro e pensar depois. Aí, o que acontece? Tu pode tomar processo, né? Porque se tu age por impulso, tu não tem controle do que tu fala. Depois que tu falar, não tem volta atrás. Então, a gente cuida muito isso, né? Cuida essa parte da ética com a pessoa, né? Cuida do coração dela também, porque eu vou ter que orar por aquela pessoa, né? Eu vou ter que entender o que está acontecendo. E às vezes uma reclamação que para ti, mas para a pessoa é muito importante. Sim. Para ela, realmente, o latido do cachorrinho, do vizinho. Sim, acontece muito, acontece. A gente tem casos assim agora, essa semana entrou um prédiozinho para mim, 18 apartamentos ali. E eu já tenho no grupo ali reclamação de barulhos, né? Que as pessoas estão fazendo por gosto, do 4º andar para o 3º andar, e vai usar salto e faz por gosto, não sei o que, já foi falado e nada se resolve. Daí eu fui lá, conversei com a pessoa, expliquei numa boa. O que a pessoa me disse? Tá bom, eu vou tentar evitar, vou entrar dentro de casa, vou tirar o meu salto e tá tudo bem, sabe? Então, é tudo questão de conversa. E eu acho que o ponto é esse, as pessoas não conversam mais. Cada qual quer gritar mais alto. Sabe? E agora no WhatsApp se grita de forma diferente. E no WhatsApp, né, fala o que quer,
não tem aquela questão de se colocar no lugar do outro, não tem a gente não tem mais a paciência, porque, claro, a gente trabalha, né? Geralmente as pessoas trabalham suas 8 horas ou mais, chegam em casa e querem o descanso, né? E daí o vizinho que dormiu o dia inteiro acorda aquela hora para fazer, né, a rotina dele. Tem muita gente que trabalha em casa e que precisa também do silêncio para trabalhar. E Santa Maria é o nicho dos estudantes, né? Muitos vêm para estudar aqui, e daí passam o dia inteiro ali estudando, daí tem uma obra do lado, tem um vizinho assim, acontece. E cada vez mais as pessoas estão morando em condomínio, casa hoje isolada, pouquíssimo, eu sei, porque a gente procurou bastante agora há pouco, de julho para cá, nós procuramos bastante casa, que era o que a gente estava procurando, casa isolada, sem condomínio, não existe mais. É raro. Não existe mais. E a importância, né? O que a Kelly Condomínios oferece? Qual é o diferencial, se tu fosse nos vender agora aí a tua empresa? Vamos lá, vamos aproveitar. Eu gosto de dizer que eu não sou muito comercial, né? Eu não sou nada Imagina comercial. se ela fosse, ela é maravilhosa, maravilhosa. Eu tô quase querendo virar síndica agora. Não, os nossos clientes, os que a gente tem hoje, a maioria eles vêm por indicação, né? Síndicos que já trabalham conosco, que nos recomendam. Então a gente já ganha meio coração aí, né? Porque a pessoa já vem com uma expectativa boa da gente, né? Do que a gente vai oferecer. E é isso, a gente oferece relacionamento e solução de conflitos. Basicamente isso, porque a pessoa vai saber que ela vai entregar o empreendimento dela, a gente vai dar a tranquilidade de que os problemas vão ser resolvidos, né? A gente tinha o conceito também de que só vinha para nós prédio antigo e velho. E geralmente sem CNPJ e sem convenção. Eu digo, não, pode ficar tranquila. Tu tá me entregando a chave de um prédio assim, daqui a algum tempo eu vou te entregar diferente. Eu vou te mostrar o que eu consigo fazer. Eu vou pegar a convenção, né, que é o documento mãe ali do prédio, vou correr atrás, vou registrar, vou fazer o CNPJ, vou abrir uma conta bancária, vou colocar tudo nos eixos e vou te entregar redondo. E eu fiz muito isso. Eu peguei muito prédio assim que hoje está totalmente legalizado, já tem PPCI, sabe? Então, são coisinhas que às vezes ficou muito tempo abandonado, porque às vezes falta realmente aquele conhecimento da área, né? Muitas pessoas nem sabem que o prédio tem que ter CNPJ. Pois é, eu não sabia. Né? Muitas pessoas não sabem que o prédio tem que fazer declarações fiscais, que tem que pagar imposto, sabe? Então, é esse know-how que a gente oferece também, né? Além daquele entendimento, relacionamento com a pessoa ali, a gente oferece também a parte tributária, a parte fiscal ali, né, do condomínio, a certeza de que ele vai estar muito bem assessorado na parte contábil. A gente trabalha em parceria com a Sul Contábil, né, que são contadores que eu amo, de paixão ali, que me auxiliam em tudo. Então, essa parceria que a gente tem também com outras empresas, a gente tem escritórios de advocacia aqui de Santa Maria que nos ajudam a cobrar, que nos ajudam a fazer as notificações extrajudiciais, ou seja, não é um trabalho só Cristiane gerenciando, não. Eu trabalho em conjunto com outros, com parcerias. É um leque, né? É uma rede, na verdade. É uma rede. Por exemplo, a segurança de que tu não vai ficar sem luz, que tu não vai ficar com vazamento, com o teu telhado estragado, é porque eu tenho uma rede de apoio de um pedreiro bom, de um encanador bom, né, um eletricista. Então, a gente tem uma carteira de prestadores de serviço muito boa também, que se eu ligar meia-noite, eu sei que eles vão me atender. Então, por isso que eu não deixo a pessoa ali, né, muito tempo com aquele problema. A gente vai tentar solucionar o mais rápido possível, como se fosse a minha casa, né? Então, a gente tem essa personalidade, né, de que eu trato como se fosse minha. Uau! Diz para nós o endereço, o telefone. É bem fácil de achar, na verdade. A gente fica bem pertinho dos bombeiros ali na Bonfim, subindo a Visconde de Pelotas, 1151. É uma casa com umas escadas enormes, mas agora a gente já instalou um corrimão bem no meio, que assim, não tem perigo da pessoa se perder. Que era uma preocupação que eu tinha, né? E eu não queria levar o escritório, assim, para um prédio, né? Porque eu acho que ficaria muito escondido. Eu sempre gostei do conceito de casa-escritório. Inclusive, eu moro no escritório. Uau, melhor ainda, né? Né? Eu consegui, há alguns anos atrás, alugar essa casa, né? Que tem o espaço para trabalho e o espaço para residência também. Então, eu consigo
Na manhã, como Santa Maria muda de temperatura muito rápido, então de manhã eu tenho um modelito e à tarde eu já consigo trocar de roupa. Já consigo. Tá em casa? Tô em Tá em casa. casa. Eu não pego o trânsito, eu não me estresso com o trânsito, né? E aí, quando as meninas não têm escola, a gente consegue ficar de olho nelas. Então, é um ambiente muito agradável. É como a gente trabalha em casa. Então, Isso é o sonho, né? O um sonho sonho. hoje da maioria dos santamarienses, né? Nossa. E os clientes também, quando eles dizem assim para nós, eu posso ir aí pegar uma tag, uma cópia de controle, não tem problema horário? Não, capaz, eu tô aqui, não tem problema. Cris, vamos falar de fé. Vamos. Fé. Como que foi assim? Hoje você cuida também, além de tudo isso, ela também ajuda a cuidar das células, que são os pequenos grupos da igreja onde nós congregamos, que é o Templo das Nações. Como que foi isso de você ter esse encontro com Jesus, que tudo começou a mudar a partir dali, veio tantas realizações na tua vida? Conta essa parte para nós da tua fé. Olha ali, nós achávamos que ia gastar 25 minutos, já foram 40. Pois então, essa parte da minha vida assim, espiritual, ela é muito importante para mim, né? Como eu disse, eu tive muitos altos e baixos na minha vida, mas eu sempre senti a presença de Deus muito ativa na minha vida. Ou seja, eu sempre soube que a mão dele estava me sustentando. Eu conheci Jesus, eu acho que desde que eu nasci, porque eu sempre estive envolvida, né, de alguma forma com uma igreja. Eu me batizei com 12 anos, eu obriguei a minha mãe, na verdade, eu digo, mãe, eu quero me batizar, porque eu não sou batizada, eu tô fazendo, toda a minha família era da igreja católica, né, e eu dizia pra mãe, eu quero me batizar, porque a mãe dizia, eu não te batizei quando tu era bebê, porque não sei, não, sabe, nunca me especificava. Eu digo, não, eu vou me batizar. Aí eu fui lá, fiz eles participarem do cursinho de batismo, que na igreja católica tem um pré-curso ali, e me batizei com 12 anos na católica. Depois eu fiz crisma, eu fiz a primeira comunhão, ou seja, sempre fiz tudo certinho, porque eu gostava de ir aos domingos. Esse relacionamento. Eu já buscava mesmo dentro da igreja católica, muito buscava. E tanto que eu era coroinha. Eu gostava de ser coroinha na igreja, na missa, né, de domingo. E eu fazia muita amizade com as tias da catequese também. Eu queria ajudar, eu queria estar junto, eu queria aprender mais de Deus. E aí, quando eu casei com 18 anos, o meu ex-marido era evangélico, toda a família dele é evangélicos. E às vezes eu ia com ele, mas eu ia para acompanhar, né? Porque eu achava muito diferente os cultos. O culto é diferente da missa, porque da missa tu tá ali, sentadinho, bonitinho, aquela coisa, né? Mais tranquila, né? Não tem muita... A entrega que eu chamo, né? Que a gente tem no culto. E aí, quando eu comecei a participar mais vezes, comecei a prestar atenção, e Deus começou a mexer dentro de mim, aquela fé que eu tinha fé, mas ele começou a avivar a minha fé. Foi diferente. Eu nunca mais saí. Depois eu tive um tempo desviada, né? Que eu deixei de ir à igreja quando eu me separei dele. Eu não queria ir por causa dele, porque eu não queria estar no mesmo ambiente, né? Porque eu sou assim, se eu decido uma coisa, eu não volto atrás. E eu também não quero contato com aquela pessoa, né? Então, eu tento evitar os mesmos ambientes, até para separar, né? Não continuar a amizade. Isso eu falo pro Felipe, que ai dele se ele pedir divórcio, porque não tem volta atrás. Olha aí, Felipe. Então, eu sempre gostei muito, né? Eu sentia falta. E daí, em Cachoeira, eu não... Por causa da minha rotina, chegava o final de semana, eu estava muito cansada, eu só queria dormir, descansar, né? E tinha os estudos, os trabalhos. Então, acaba que em Cachoeira eu não conseguia achar um lugarzinho para mim, né? Para ir na casa do Senhor. Mas eu sempre eu gostava de ter conversas com ele. Eu sempre fui muito conversadeira, assim, com Deus. Eu falava, ô pai, aqui tô eu, tua filha. Então, mesmo eu não estando numa igreja, Deus sempre fez parte da minha vida, né? Sempre me mostrando, conversando comigo, o Espírito Santo sempre falando comigo. Aí, quando cheguei em Santa Maria, a corretora Carla de la Vega, ela me convidou para ir no templo. E isso, o pastor Pedro ainda era vivo. E aí eu fui, menina, eu amei. Nunca assim, mais saiu.
Eu saí. Ai, meu Deus, tava indo tão bem. Não, aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, eu engravidei na pandemia, né? Daí começou o trabalho, E aí, quando eu tinha que voltar, porque depois que os cultos foram liberados, eu acabei não voltando. E aí a gente começou a passar um certo trabalho, assim, começou a apertar financeiramente em casa. E aí eu me desesperei e comecei a clamar a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me orienta, Senhor, me ajuda, sabe? Me dá ânimo, buscando de Deus, clamando a Deus por um socorro. E ele só me dizia, volta. Ele me dizia assim, volta, volta. Eu digo, não, eu vou voltar. Mas eu nunca voltava, eu nunca tomava a decisão. E um dia passando ali na frente da igreja, a gente costumava ir muito para Boca do Monte aos domingos, fazer aquela reunião familiar, né, no sítio da família ali. E num domingo, voltando para casa, a gente passou ali na frente e estava acontecendo o culto já, às 7 horas ali. E eu escutei a voz dele me dizendo, quando tu vai voltar? E eu olhei para dentro assim, e me deu aquela saudade. Eu lembro até hoje do sentimento que eu tive, me deu saudade. E eu olhei pro Felipe e falei, essa semana ainda vou voltar pra igreja. Falei pra ele, tá bom, então vai. Ele me apoiou, né? E aí, deu um outro final de semana, eu tava lá. E aí eu não saí. Aí sim, não saí mais. Aí eu comecei a escola de princípios, comecei os estudos, comecei a me envolver mais. Já fui pro batismo, já fiz o encontro. Daí, eu tô aqui hoje com células, cuidando de células. A gente tem uma célula em casa também, né? Ajudando. Hoje a gente faz parte também da consolidação, né? Quem for pela primeira vez lá no Templo das Nações vai dar de cara comigo. E é muito importante a consolidação, que é aquele abraço, aquela conversa que a gente tem com a pessoa que foi à igreja pela primeira ou segunda vez. Porque a primeira vez, às vezes, Né? a pessoa não vai na consolidação, ela não vai. Porque tem um convite, se você está aqui, a primeira vez na igreja, a gente quer tomar um cafezinho com você, pegar o seu endereço, na porta lá, né? E algumas pessoas não querem naquele primeiro dia. Mas aí no segundo dia elas já vão. Como é importante perguntar, inclusive, isso, quem está aqui a primeira, segunda ou terceira vez. Na terceira vez a pessoa já quer ficar lá, já quer ir para o café, já quer conversar, já levou um amigo, já levou o pai, a mãe. Geralmente acontece isso, né? Quando a pessoa gosta muito, assim, do culto, na segunda vez que vai, já tá levando a família. Um amigo. E a gente recebe muitas pessoas assim, eu vim porque o fulano me convidou, né? E é muito legal isso. E na consolidação, a gente consegue fazer um pouquinho do que a gente faz na administração também de condomínios. Ou seja, acho que Deus me colocou no lugar que eu tinha que estar. Esse relacionamento que a gente tem que construir nos condomínios, a gente tem que construir na consolidação também. Porque a partir dali ele vai ser o nosso pupilo. Aquela pessoa, ela vai ter uma caminhada dentro da igreja e a gente vai precisar acompanhar, né? Então, a pessoa não vai só lá tomar o cafezinho, ela vai nos conhecer para buscar uma pessoa que seja referência ali dentro, né? Para que ela não se sinta sozinha. E a consolidação é mais do que acolher aquela pessoa num primeiro momento. É ficar com ela após os seus primeiros passos. Porque ela vai chegar um bebê ali, né? Um bebê espiritual, naquele primeiro socorro. E aí acontece muito da pessoa que chega estar com problemas, né? Sim. Seja financeiro, de doença, problemas familiares. E a gente vai ter que compreender aquela necessidade e tentar orientar da melhor forma possível, né? Muitas vezes a gente vai ter que parar o que está fazendo, ligar para essa pessoa e orar por ela, orar com ela, né? Visitar ela. Então não é só o cafezinho, né, que a gente diz da consolidação, é muito mais que isso. É bem isso. Nós falávamos agora em outra entrevista com a intercessão, com algumas amigas que fazem parte do Ministério de Intercessão, e nós falávamos sobre isso. Tem pessoas que elas vão orar por alguém, mas tem pessoas que vão se doar em oração por alguém. E é um dom, assim como receber e fazer o pós-culto, pós-célula, o durante a semana para alguém na igreja, porque a igreja, a pessoa assim, ela não é mais o culto começa quando o culto acaba, na verdade. A pessoa foi naquele culto e na semana, como vai ser? Será que alguém vai ligar, dizer o quanto foi importante
ela está e realmente, Cristo está no lugar certo ali. Porque uma das áreas mais bonitas que eu vejo no Templo das Nações é a consolidação. Troca a liderança, mas ela vai só acrescentando o amor, o cuidado e a atenção que as pessoas merecem, porque não é fácil, gente, ir à igreja. Para nós que estamos há muitos anos, é um culto a mais, ou quem sabe, nem vou hoje, ou não presta atenção, ou fica lá já no celular. Mas não, gente, não percam a reverência de um culto. Um culto não é assistir em casa uma ministração, é diferente, é o convívio dentro do corpo de Cristo. Por isso é tão difícil para a pessoa dar esse primeiro passo, ir à igreja, porque ela teve que lutar até com os preconceitos que ela tinha em relação à religião. A igreja nem tem culpa, a religião. Então, ela ser bem recebida vai fazer a diferença. A igreja é isso, né, pastora? São pessoas, nós somos a igreja. A gente precisa abraçar aqueles que estão vindo a Cristo, né? É o que ele quer que nós façamos. O ID não é só nós irmos atrás e buscar, é acolher quem está vindo também. O ID é muito mais do que só o ID. É isso aí. Nosso tempo acabou, Cris. Tu volta? Se Deus quiser. Volta, sim. Vamos falar de consolidação, vamos falar de maternidade, vamos falar da empresa. Kelling. Hoje eu aprendi que é Kelling Condomínios. Eu dizia Killing. É que o pessoal confunde com as tintas, né? Pode ser. Tintas Killing, ou tem aqueles pneus, né? Colling também. Então tem muitas variações. Eu até coloquei um acento aqui. Kelling, que é para eu pronunciar direitinho. Quero te agradecer por estar aqui. Eu que agradeço. Dizer que você é uma pessoa iluminada. É muito bom conversar, te ouvir. Eu não vi o tempo passar. E te dar parabéns assim, por essa trajetória linda, pelas meninas que são maravilhosas. Desejar que Deus te abençoe e agradecer por ter aceitado o meu convite, que ela aceitou na hora, gente. Eu fiquei tão feliz quando ela aceitou. É sempre assim, né? Na empolgação, depois que a gente vê. Nossa. Mas nem deu tempo dela se arrepender, porque eu liguei faz uns 2 dias. Não deu tempo de se arrepender. Nem fiquei nervosa, assim. Foi bem confortável de fazer mesmo. Eu quero Foi deixar muito legal. um versículo aqui para ti. 1 Coríntios 7:17. No mais que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. Então, que você possa cada dia andar com tudo isso que Deus tem te confiado, te dado, porque também é o teu chamado. E a igreja, o Templo das Nações, a pastora Denise Beijo, que é a nossa pastora presidente, Denise Araújo, ela ganhou muito, né? Tendo você ali como uma peça importante na consolidação. Eu agradeço a todos que me acolheram também, né? Em algum momento eu fui a consolidada lá. E se não fosse esse acolhimento, né, que eu recebi, que esse cuidado de Deus, tem pessoas muito especiais lá que eu amo de paixão, assim, amo todos os pastores, são pessoas bênção, né, na vida de outras pessoas. A gente vê esse amor, esse carinho que o Templo das Nações tem com pessoas. Por isso que eu me identifico muito, porque é isso que eu quero fazer, né? Cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. E eu aqui, ouvir pessoas, conversar é a melhor coisa do mundo. A gente não consegue terminar esse bate-papo. Quero agradecer também aqui a sua atenção ao nosso podcast. Continua me mandando sugestão de nomes. E logo mais nós voltamos com mais uma conversa, e sim, com a Cris aqui outras vezes, com outros testemunhos e com outras novidades. Que Deus abençoe.